Jonas, eu sinto muita dificuldade no desenvolvimento do meu texto, você não tem noção. Eu fico perdido, eu não sei como é que eu posso começar a argumentar, como é que eu posso construir os meus argumentos a fim de convencer o leitor de que as minhas teses são verdadeiras, a fim de fazer com que o leitor se aprofunde no tema ali proposto. Eu fico perdido, perdida, me desespero, acabo colocando as frases soltas, e quando alguém corrige minha redação, meu Deus, eu acabo perdendo muitos pontos na competência 3 e na competência 4. Fala galera, Jonas aqui, e nesse vídeo eu vou falar especialmente para você que tem dificuldade no desenvolvimento. Para muitas pessoas, o desenvolvimento ainda é um mistério, é um entrave, pelo fato justamente da gente ter que aprofundar nos argumentos que a gente apresentou lá nas nossas teses da introdução. Por isso eu estou gravando esse vídeo que eu quero te explicar quais são os tipos de argumento que você deve utilizar. Como você pode fazer com que o seu argumento, com que a sua estratégia converse, dialogue com o tema e principalmente como adequar o desenvolvimento melhor para cada tema, para que você possa ter facilidade em dissertar na parte de desenvolvimento do seu texto sobre qualquer tema que vier e principalmente para que você não trave mais e não coloque mais frases soltas, porque isso realmente vai te fazer perder muito ponto. Fica comigo no vídeo até o final que as dicas estão maravilhosas. A primeira coisa que eu quero explicar para você é justamente, você precisa entender, antes de tudo, qual o papel do desenvolvimento no texto. Então, o desenvolvimento ele exerce o papel, gente, de fundamentação textual. Fundamentação textual. Beleza? No desenvolvimento você tem que sempre responder a pergunta por quê. E por quê? Por que o desenvolvimento tem que responder essa pergunta? Justamente por causa disso. Lembremos que na introdução a gente precisa começar contextualizando o tema, então a gente contextualiza, né? Vou colocar aqui em cima só para vocês perceberem, ó. Na introdução, a gente tem que contextualizar o tema, certo? De início, com um tópico frasal, que é uma frase que vai chamar a atenção do leitor, pode ser algum fato, alguma narrativa, citação, livro, filme, série, alusão histórica. Depois do tópico frasal, eu vou vir com as teses, né? Eu vou colocar minhas teses. Vou colocar tese 1 e tese 2, beleza? Justamente por quê? Porque eu preciso problematizar, aqui é que está o ponto, ó. Eu preciso problematizar a situação exposta no tema. Tá certo? No tema. Então, quando eu tenho um tema, eu tenho um problema. O Enem tá jogando para você um problema. E aí, o que você vai fazer? Você simplesmente vai expor fatos, você vai contextualizar. Ah, é porque na Segunda Guerra Mundial, é porque na Revolução Francesa, é porque segundo Freud, segundo Lacan, segundo... Não, você precisa, além de contextualizar, além de expor fatos e informações, você precisa problematizar a situação. Quando você problematiza, você está gerando uma coisa aqui. Você está gerando o quê? Você está gerando um problema. Uma situação problema. Você está evidenciando algo que existe e que tem que ser resolvido ou que pode ser resolvido, tá certo? Ou seja, na sua redação, tudo começa com a introdução. E aqui a gente vai justamente entender por que surge essa necessidade dessa fundamentação textual, dessa estrutura provocada pelo desenvolvimento. Quando você está na introdução, você vai apontar o problema, a situação problema. Então você vai dizer, olha, existe esse problema que tem essas e essas causas e esse problema está sendo amplamente discutido. E o Estado tem que tomar alguma providência sobre isso. Além de estar discutindo, o Estado, em suas instâncias, tem que tomar alguma providência. Então, lá na introdução você vai fazer um resuminho, um spoiler de tudo que vai conter na sua redação, certo? E no desenvolvimento você vai aprofundar esse problema, você vai explicar por que existem esses problemas, quais são as causas, os efeitos deles na sociedade. Para que você faça um bom desenvolvimento, é claro que é preciso que você tenha um bom repertório sociocultural para que você saiba argumentar e desenvolver. A gente vai ver aqui e vamos diferenciar, inclusive, tipos de argumentação para técnicas de argumentação, que é uma coisa que muita gente confunde ainda. Então, vamos pegar um tema bem simples aqui e depois um mais complexo para entendermos. O tema é os efeitos do consumo do café na sociedade brasileira. Qual é a tese que a gente colocou? O café contribui para o crescimento do PIB brasileiro. Por quê? E aí, o que acontece? A gente vai responder isso no desenvolvimento. Por que o café contribui para a economia brasileira? Então, vou responder no desenvolvimento isso. Vou aprofundar, vou dar dados, vou falar de fatos históricos, enfim. Muitos brasileiros consomem café demasiadamente e acabam tendo problemas renais. Ou seja, isso é uma outra problemática. É uma coisa que deve conter lá na sua introdução. No desenvolvimento, você tem que justamente explicar o porquê. Então, o desenvolvimento tem esse papel de quê? Comprovar a tese. Comprovar como, Jonas? Comprovar a tese, reafirmando-a por meio de argumentos coerentes e pertinentes. É muito importante essa questão coerentes aqui, porque muita gente acaba colocando frases soltas, como eu disse no início. Só que eu não quero que isso aconteça, por isso que eu vou te ensinar essas coisas nessa aula, para que você possa não mais, justamente, usar frases soltas, porque frases soltas não têm coerência. Você precisa colocar coerência, ou via raciocínio lógico, ou via causa e efeito, ou via comparação, ou via exemplificação.
e a gente vai ver as técnicas mais à frente. Então, aprofundar através de dados e ações de fundamentação. Esse é o papel do desenvolvimento. E preste atenção numa coisa importante, gente. Para você fazer um bom desenvolvimento, não basta só expor as ideias. Tem muita gente que acaba expondo as ideias na introdução e continua expondo mais ideias no desenvolvimento. Eu peguei uma redação uma vez de um aluno, onde ele falava sobre o vírus da AIDS, né? E ele falava do vírus da AIDS no início, que biologicamente falando, né, do potencial de replicação do vírus, e no desenvolvimento ele continuava falando do vírus da AIDS, enfim, da síndrome da imunodeficiência adquirida e tudo mais, etc. As formas de contágio, tudo isso. Ele só expôs as ideias. Gente, entenda uma coisa, na nossa redação, em toda a redação, você precisa problematizar. E problematizar é equivalente a quê? A se posicionar sobre o tema. Então não adianta só você ficar no campo das ideias, no campo da exposição. Por quê? Porque de informação, a internet e o mundo já está cheio. Então, na sua dissertação, lembre sempre disso. Posicionamento é melhor que informação. Posicionamento é melhor que informação, justamente porque, mesmo que tenham poucas informações, mas você se posicionar na sua introdução e nos seus desenvolvimentos vai contar muito mais para você. Então, lá no desenvolvimento você precisa selecionar bem as informações que você vai colocar, organizar, a gente vai aprender isso também, interpretar, que é justamente o que pede o Enem, no sentido de que o seu texto tenha autoria, ou seja, o seu texto ele precisa ser autoral. Isso está na competência número 3, ou seja, você não pode colocar, citar os mesmos textos lá dos textos de apoio, nem copiar nada de ninguém. Você precisa ter autoria, para isso você precisa interpretar as informações que você está colocando. E, claro, relacionar com o tema. Eu queria dar um exemplo para vocês antes de prosseguir com a redação nota 1000 do Enem de 2013 aqui. E o tema daquela época foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, olha lá. Presta atenção. Na introdução, ela começa aqui. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Então, ela começa aqui a introdução fazendo uma afirmação. Então, isso aqui é uma mera afirmação. Ela afirmou alguma coisa que está acontecendo. Tá certo, minha gente? Então, isso já é um tópico frasal? Já é um tópico frasal, já pode ser considerado um tópico frasal. Por que não? Justamente porque ela já chama a atenção do leitor. Pô, no Brasil, os acidentes de trânsito estão diminuindo cada vez mais. Então, já dá para compreender algo que ela quer, uma mensagem que ela quer passar ali. Vamos continuar lendo, porque é importante essa questão. Poxa, os acidentes de trânsito estão diminuindo, estavam aumentando tanto, agora estão diminuindo, que legal. Vamos ver. E ela começa. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca. Então, ela já coloca aqui, ó, que a redução se deve à implantação da lei seca. Uma relação de causa e consequência. Qual é a causa da diminuição, né, dos acidentes? A lei seca. E a lei seca trouxe como consequência a redução. Beleza? Isso aqui tudo na introdução. Ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. Então ela vai explicando que a lei seca fez com que diminuísse a quantidade de pessoas que dirigem embriagadas. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e a conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Ou seja, que ela já traz duas problemáticas. Você vê que é importante problematizar. Ela trouxe essa informação. Isso daqui, gente, é informação. Ó, beleza? Informação, tá certo? Informação. Agora, prestem atenção que aqui ela vai começar a problematizar. Isso aqui foi informação, ó. Informação. Aqui ela começa a problematizar o tema. Ela fala da redução, que se deve à lei seca, que no território nacional vem diminuindo a quantidade de motoristas e que, além disso, tem a fiscalização que, impondo rígidos limites, conscientiza a população. Ou seja, ela vai justamente no problema, então na raiz do problema. Então preste atenção aqui, vamos continuar aqui no slide. Olha só, você precisa problematizar o tema. Toda problematização é muito importante, tá certo, gente? Ou seja, primeiro você aponta na introdução os problemas, quais são eles, e ela apontou ali, né? Que os acidentes estão diminuindo, teve a lei seca contribuindo para isso, teve também a questão dos rígidos limites da fiscalização, que fez com que as pessoas não estivessem mais indo pela sua própria cabeça, e enfim, e dirigindo embriagadas, né? Discorrer sobre esses problemas é o que? Aqui vem o nosso desenvolvimento, tá certo? O desenvolvimento ele entra justamente aqui nessa parte. Então aqui, onde o desenvolvimento se encaixa? Nessa parte, você tem que discorrer. Você falou do problema, agora explique. Quem pariu, Matheus que balança. Então, e elencar as soluções, é claro, conclusão. Então, aqui está
pequeno plano piloto para a sua redação funcionar. Então, você vê, apontar a problemática. Lembra sempre que expor informações não é o mais importante. Então eu vou até colocar isso aqui para ficar bem claro na mente de vocês, ó, porque é uma coisa que eu vejo muito quando eu corrijo diversas redações da galera aí. Então, ó, por exemplo, gente, quando você está falando, vou colocar aqui do lado para vocês entenderem. Quando você está falando de fatos, certo? Vou até mudar a cor também para que vocês possam entender. Ó, presta atenção aqui. Vamos lá. Quando você está falando de... Vou botar um azulzão aqui. Quando você está falando de fatos, notícias, informações, chicando agora para a gente poder observar, dados e citações, por exemplo. Isso aqui, gente, olha, presta atenção, isso aqui não é problematização, tá certo? Isso aqui não é problematização. Isso daqui, na verdade, são tipos de argumentos que a gente utiliza lá no nosso desenvolvimento. E também na introdução. A gente pode utilizar citação na introdução, a gente pode utilizar notícia, fato, pode sim. Agora, é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Ó, isso é somente exposição. Não é problematização. Então, isso aqui não é... Isso é somente exposição, você está expondo alguma coisa. Ah, Jonas, mas isso daí é ótimo para fundamentar. Concordo contigo. É ótimo para fundamentar, não para se posicionar. Então lembre-se que você precisa ter ideias bem claras quando você vai escrever a sua introdução e principalmente o desenvolvimento. Por quê? Porque tudo que sustenta o texto está na introdução. Então, na sua introdução é que começa o seu desenvolvimento, é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla da problematização. E agora eu quero mostrar para vocês, gente, diferenciar duas coisas, que é uma coisa é o tipo de argumento e outra coisa é a técnica. O tipo de argumento, no caso, é o que você utiliza, certo? Para fundamentar. Então, vamos fazer uma analogia aqui para a gente poder entender melhor. Quando um pedreiro está construindo a casa de vocês, ele usa um tipo de argamassa, certo? Ele usa um tipo de cimento, e ele usa também, um tipo de piso, de azulejo. Pois é, isso são tipos de coisas que ele utiliza. Mas cada pedreiro tem o quê? Tem a sua técnica. Então, cada pedreiro ele vai bater o cimento ali de uma maneira diferente, ele vai assentar o piso de uma maneira diferente, ele vai assentar o bloco de uma maneira diferente. Então, não confundir técnica com tipo. Técnicas de argumentação, na verdade, são as formas como você vai argumentar. E é isso aqui que eu quero ensinar para vocês. Esse é o ponto principal dessa aula, justamente porque eu estou suando a camisa para colocar na mente das pessoas que elas podem aprender técnicas de argumentação. Não é bicho de sete cabeças, não é coisa de outro mundo. Você pode aprender, porque são técnicas extremamente inteligíveis. Ou seja, eu quero que vocês diferenciem isso, tá certo, gente? Tipo de argumento é o que você vai utilizar para fundamentar. Então vamos lá. Quais são os tipos de argumentos, Jonas, que eu posso utilizar para fundamentar a minha argumentação? Dentro da minha argumentação estarão os tipos. Então, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês perceberem, ó. Aqui, presta atenção, aqui está a técnica, né, dentro do seu argumento. A técnica que você vai utilizar, é justamente o quê? A forma como você vai construir o seu argumento. Então, preste bastante atenção nisso aqui. A técnica é a forma como você constrói. A mesma coisa do pedreiro. Tá certo, gente? O tipo de argumento é justamente o quê? O tipo de argumento é justamente o que você utiliza para construir. Então vamos lá. Agora sim, vou voltar aqui. Olha só. Tipos de argumento que a gente pode utilizar. Valor universal, ou seja, argumentos que têm valor universal. Declaração Universal dos Direitos Humanos, é justamente isso que o Enem quer que você esteja demonstrando isso. A questão do preconceito, a questão do racismo, né, a questão da violência, são coisas intoleráveis. Portanto, argumentos de valor universal, tá certo, gente? A pobreza, a fome, a falta de água, a crise hídrica, são argumentos que você deve utilizar porque tem valor universal. Então, valor universal são argumentos como se fossem leis da química e da física, leis universais, como gravitação, dados empíricos, certo? Que são dados empíricos, Jonas? Dados, estatísticas, pesquisas, tudo isso que você pode utilizar para poder comprovar lá dentro do seu argumento, para poder reforçar e fundamentar o seu argumento. Fatos colhidos na realidade, ou seja, narrativas, fatos, notícias que acontecem, referências históricas, políticas e filosóficas, sempre bom. Citações de autoridade no assunto,
também. Exemplos, ilustrações. Dentro do seu argumento você pode utilizar todos esses tipos de argumentos aqui que são muito bons, tá certo, gente? Lembrando que, quais são os tipos de argumentos que a gente não deve utilizar? Por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Argumento de valor emocional. As pessoas entram no crime por causa da pobreza. Não necessariamente. Tem pessoas que são pobres e que dão uma volta ao mundo, uma volta por cima e acabam vencendo na vida, se tornando grandes juízes, né? Juiz de tribunal, médicos, engenheiros, enfim, diplomatas, etc, etc. Ou seja, esse não é um argumento válido. Esse é um argumento com base na emoção. Então você precisa ter argumentos que sejam válidos, argumentos que sejam pertinentes, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, ainda nesse texto aqui, os tipos de argumento que ela utiliza e a técnica que ela utiliza aqui na redação. Olha só, a gente já leu a introdução, né? Falou lá da redução, né, de casos devido à implantação da lei seca ao longo do território nacional e da fiscalização, beleza? Vamos lá. Agora presta atenção como é que ela vai explicar tudo o que ela colocou na introdução no desenvolvimento, ó. Vamos lá. As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito depois da entrada da lei seca. Perceba, ó. Ela vem falando das estatísticas, que é um argumento de autoridade, certo? Explicitam, ou seja, mostram a queda brusca. Ela falou isso na introdução? Falou. Essa redução se deve principalmente a que? A implantação da lei seca. Aqui ela continua, ó, na mesma pegada da introdução, ou seja, mostrando para depois aprofundar. Presta atenção. Depois da entrada da lei seca em vigor. Ou seja, as estatísticas mostram que os acidentes caíram depois de entrar na lei seca. Aí ela continua. A proibição absoluta do consumo de álcool antes de se dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização espalhados pelo país tornaram menores as tentativas de burlar o sistema. Ou seja, a proibição, certo? E a existência de pontos de fiscalização tornaram menores as tentativas de burlar o sistema. Ou seja, a proibição e os pontos são a causa. Qual é a causa disso? As tentativas de burlar o sistema se tornaram menores. Ou seja, quanto maior a fiscalização, menor a tentativa de burlar o sistema. Que forma que técnica de argumentação ela utilizou? Causa e consequência. Ah, Jonas, entendi agora. Isso aqui é técnica? Isso aqui é técnica. E qual foi o tipo de argumento que ela utilizou? Na verdade, ela utilizou fatos. Aqui, ó. Qual foi o tipo de argumento? Fatos. Fatos colhidos na realidade. Então, ela colheu fatos da realidade. A questão da fiscalização, aumento de ponto de fiscalização, é um fato, gente. É um fato, tá no jornal, tá nas notícias aí, tá certo? E com isso, ela montou o argumento. Causa, mais pontos de fiscalização. Consequência, as pessoas, elas acabaram meio que ficando com medo de burlar o sistema. Aí ela vai continuando, ó. Dessa forma, tá vendo? Um elemento coesivo aqui, a articulação ganha muito ponto aqui, gente, na competência 4. Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros dos policiais, os motoristas deixam de beber. E com isso, ó, mais um elemento que indica que a causa e consequência mantém-se aptos a dirigir sem transgredir a lei. Ou seja, o que acontece, gente? Ela usou de um raciocínio lógico aqui, outra técnica argumentativa. Olha que brilhante. Em vez de fugir dos bafômetros, os motoristas deixam de beber. E com isso, mantêm-se aptos a dirigir sem que transgridam a lei. Ou seja, o que acontece? Qual foi o raciocínio lógico aqui? Premissa, premissa e conclusão. As pessoas não fogem mais. Por não fugir mais, elas, né, indicam que deixaram de beber e com isso elas não estão transgredindo mais a lei. Então vocês veem que é uma cadeia de pensamento, é uma coisa lógica, ó, é uma coisa que tem uma estrutura muito simples, porém muito eficaz no texto dela, tá certo? A gente vai ver aqui o outro, mas eu só queria passar novamente aqui, ó, e mostrar para vocês que tipos de argumento a gente utiliza para seu material de construção do nosso desenvolvimento, tá certo? E as técnicas a gente vai utilizar para construir o desenvolvimento em si. E quais são essas técnicas, Jonas? Bom, vou mostrar para vocês aqui agora. Eu trouxe 5 técnicas que não são impossíveis da gente fazer. São técnicas extremamente fáceis, extremamente tranquilas, né, da gente poder desenrolar na introdução. E eu espero que vocês possam utilizar o máximo possível, porque o material tá incrível aqui, gente. O conteúdo tá maravilhoso. E eu quero que vocês melhorem cada vez mais. Então, técnica 1, exemplificação. Você vai exemplificar, ou seja, trazer exemplos de outras cidades, países, de outros momentos históricos, exemplos de pessoas, momentos políticos distintos. Para quê? Para você justamente causar um efeito que a gente chama de efeito de contraste. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. Olha só, um exemplo aqui de exemplificação. Há uma pequena corrupção cotidiana e muito difundida. Por exemplo, aí ó, já começou, a da secretária,
os chefes. Outro exemplo é do policial, tá vendo que entra na padaria do bairro, na ronda, e toma de graça um café e uma coxinha. Então são coisas que a gente vê que acontecem, que provam que a corrupção ela está diluída, ela está praticamente na atmosfera assim, da sociedade, nos pequenos atos, nas pequenas ações das pessoas. Então esse é um exemplo de exemplificação. É uma técnica que você pode utilizar, tá certo, gente? Agora presta atenção. Vou citar outro exemplo aqui para você entender. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias. Tá. Isso aqui foi o quê? Isso aqui foi o tipo de argumento utilizado. Se ele falasse só isso, tava bom, Jonas? Tava não, porque ele só tava expondo informações. Expor informações é bom? Não, você tem que problematizar. Você tem que argumentar. E é para isso que servem as técnicas. Aí, ó, olha o que ele faz. Ele continua. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. Ou seja, ele fala que fatores econômicos também são responsáveis por esses protestos, coisas que estavam acontecendo lá em 2013. E aí ele vai dar agora uma exemplificação. Aí como ele estrutura, como ele constrói o argumento. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que, elemento coesivo aqui, ó, muito bom, mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, desse modo, é evidente que a política externa e interna influencia na quantidade das manifestações ocorrentes. Ou seja, gente, preste atenção. Ele utilizou o exemplo da Revolução Francesa para dizer que essa revolução mobilizou camadas sociais infladas, ou seja, a burguesia. A burguesia ela estava o tempo todo pressionada, para quem... Só uma recapitulação da Revolução Francesa, estava pressionada pelo primeiro Estado e o segundo Estado, que eram respectivamente o clero e a nobreza, e eles que pagavam os impostos do clero e da nobreza, eles que pagavam o pato por tudo, resumindo. Então, essa pressão fez com que essa mobilização toda acontecesse na França. E ele dá esse exemplo justamente como técnica de argumentação para quê? Para mostrar que a política externa e interna influenciam na quantidade. Ou seja, que atos políticos, decisões políticas, influenciam diretamente na realização de manifestações, ou seja, deflagram esses movimentos, fazem com que esses movimentos aconteçam. Ou seja, o que eu quis mostrar aqui? Ele utilizou informações, ó, Revolução Francesa, a revolta lá dos 20 centavos, 2013. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele usou bons tipos de argumentação. Mas qual foi a técnica utilizada? A técnica da exemplificação. Ele utilizou um exemplo. Vou mostrar aqui mais outra técnica para vocês entenderem melhor. Causa e consequência, gente. É o que a gente acabou de ver ali naquela redação. Eu vou voltar lá para vocês verem que ela utiliza a mesma coisa no outro parágrafo. Ó. Outro aspecto para essa mudança foi a definição dos limites extremamente baixos para o nível de álcool no sangue próximo de zero. Isso fez com que causa e consequência. Ou seja, quando o governo abaixou os limites para quase zero de álcool, a pessoa simplesmente tomar uma latinha, praticamente ela já é pega ali no bafômetro, no teste do bafômetro. Isso fez com que, qual foi a causa? Limite quase no zero. Consequência, as pessoas acabassem a crença de que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos nas reações de indivíduo e que, portanto, não haveria problema em consumir doses pequenas. Ou seja, a parada do bafômetro no limite quase zero fez com que as pessoas parassem de acreditar que, não, eu posso beber 3 copinhos, eu posso beber 3 long necks, que nada vai acontecer. Não, isso não existe mais, porque uma coisa causou, sabe, isso. Então, ela baseia praticamente tudo em fatos, né? O tipo de argumento aí que ela utilizou foram fatos, só que a técnica é muito simples, causa e consequência. A capacidade de julgamento de cada pessoa, outrora usada como teste, passou a não mais sê-lo, e logo todos têm que respeitar os mesmos índices, independente do que considerem certo para si. Perfeito, olha só outra técnica que ela utilizou aqui, a técnica de raciocínio lógico, cara, presta atenção, gente. Ela chega e fala que a capacidade de julgamento antes era usada como um teste, ou seja, a pessoa ela que julgava por si só. Não, eu posso tomar 3 taças de vinho, 4 taças de vinho, que vai ficar de boa, eu não vou bater o carro. Só que o que acontece? Isso passou a se tornar uma coisa irrelevante, já que o limite está em zero. Logo, ou seja, conclusão, ó, premissa, conclusão. Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Isso aqui é raciocínio lógico, ou seja, quando você elenca uma série de premissas que estão coerentes entre si e uma conclusão válida. Ou seja, qual é a premissa aqui, gente? Que a capacidade de julgamento não funciona mais. Por quê? Porque o limite está quase zero. Logo, portanto, todo mundo tem que respeitar os mesmos índices, independente do que considere certo para si.
Ou seja, premissa, premissa e conclusão. Você tem que é uma estrutura toda. Então, dois tipos de argumentos, duas técnicas de argumentação que ela utilizou bastante aqui. Beleza? Causa e consequência e raciocínio lógico. Por fim, eu quero mostrar para vocês comparação e alusão histórica. Na comparação, essa técnica, gente, é muito legal porque permite fazer comparações entre elementos distintos. Ela parece com a técnica da exemplificação. Só que na técnica da exemplificação a gente vai utilizar exemplos mesmo para poder caracterizar as coisas. Aqui, na comparação, você vai comparar, literalmente comparar com outras coisas e mostrar, né, essa comparação, evidenciar como ela se dá relativo à temática. Ou seja, vamos lá, a falta de discussão sobre o assunto é evidenciada pelas opiniões distintas dos países. Conforme a OMS, no Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para crianças. Aí ela vai falando aqui, né, depois, já no Brasil, ou seja, pegou o Reino Unido no Brasil. Beleza? Exemplo é só quando você faz a exemplificação. Quando você cita a exemplificação. Comparação é quando você estabelece por um elemento coesivo. Qual foi o elemento coesivo aqui, Jonas? Já no Brasil. No Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para crianças. Já no Brasil, há a autorregulamentação, na qual o setor publicitário cria normas e as acorda com o governo sem legislação específica. Ou seja, poxa, velho, no Reino Unido é tudo limitado pela lei. O que acontece lá? Não pode publicidade diretamente para crianças, ou seja, publicidades agressivas, né, para o público infantil. Já no Brasil, não tem. Por quê? Porque o setor publicitário que cria as normas e depois ela faz reuniões, né, ela faz assembleias com o governo para poder mostrar. Então, percebam como argumento de comparação ele é persuasivo, ele é poderoso. E aqui, qual foi o tipo de argumentação utilizada, gente? O tipo de argumentação utilizada foi justamente o exemplo. Ele exemplificou, ele ilustrou. Então, ó, tipo de argumentação, exemplos, ilustrações. Técnica de argumentação, exemplificação. Vocês estão percebendo a diferença? Como é que se dá isso? Alusão histórica. Na técnica de alusão histórica, parece com a alusão histórica da introdução, Jonas? Parece. Só que na alusão histórica da introdução você está fazendo para contextualizar. Aqui você está fazendo para argumentar. Eu vou mostrar para vocês aqui, com base nesse texto aqui, que eu mesmo escrevi sobre alternativas para a inclusão dos deficientes visuais no Brasil, tá certo? Então, o que acontece? Eu falo aqui, né? Estima-se que atualmente no Brasil existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Muito embora não consigam captar o estímulo luminoso, essas pessoas são capazes de utilizar outros sentidos. Fiz um tópico frasal baseado em dados e baseado em afirmações, e eu continuo nas teses. Perceba como tudo está relacionado sempre com a introdução. Contudo, os deficientes visuais, além dos obstáculos físicos, tendem a enfrentar os obstáculos culturais herdados de séculos de preconceito estrutural. Ou seja, gente, eu estou falando que os deficientes visuais, estou dando as teses, né? Estou dando as cartas, estou fazendo a problematização. Além de enfrentar os obstáculos, tendem a enfrentar todo um preconceito que já vem de anos na sociedade. E aí eu começo o desenvolvimento fazendo justamente outra alusão histórica. Eu faço alusão histórica para poder servir de técnica de argumentação, certo, gente? É um argumento muito válido, por quê? Porque eu resgato da história e faço uma relação com o tema. Em primeiro plano, observa-se que na cultura da antiguidade clássica, em civilizações como como Roma e Grécia, a deficiência visual era tratada como um castigo divino. E além das pessoas estarem à margem da sociedade, muitas vezes eram sacrificadas. Falei, né, fiz alusão, no contexto, agora trazendo para a realidade do tema. No contexto do século XX, tal limitação foi estigmatizada e retratada no cinema de maneira amarga e vilã, multiplicando o efeito devastador do preconceito. Trouxe para mais perto, agora eu vou mais perto ainda. Tais fatos refletem-se na cultura atual do Brasil. Antiguidade clássica, tá vendo? Século XX, né, onde tinham aqueles filmes que eram que barbarizavam as pessoas que tinham deficiência visual, e já falo justamente aqui trazendo para a atualidade. Tais fatos refletem-se na cultura atual. O termo-chave aqui é refletem-se. Justamente, eu fiz o que, gente? Eu utilizei a técnica da alusão histórica. Fazer referências ao passado, procurando problematizar e aprofundar. Beleza? Ou seja, falar de elementos, como se organizava a sociedade naquela época, comentar, né, de algum fato político relevante. Nesse caso, eu comentei da antiguidade, que os deficientes visuais eram tratados, né, como pessoas renegadas por causa que todo mundo acreditava que era um castigo divino. No século XX, as pessoas continuaram a ser ridicularizadas, essas pessoas, e atualmente tudo isso se reflete por quê? Porque essas pessoas não têm o acesso, né, à cultura, à sociedade em geral,
e acabam sofrendo com todo esse preconceito. Então, percebam que tipos de argumentação é uma coisa, técnicas de argumentação é outra, e agora, talvez, né, eu espero que o desenvolvimento não esteja mais difícil, não esteja mais um bicho de 7 cabeças para você, já que você já conhece quais tipos utilizar para que você possa construir material de construção aqui, ó, do seu desenvolvimento, e as técnicas de argumentação, a forma, o jeito como você constrói os seus argumentos no desenvolvimento. Espero que esse vídeo tenha sido muito rico e possa te instruir realmente a melhorar no seu desenvolvimento e na sua dissertação em geral. Valeu? Fico por aqui, um abraço, até a próxima. Strave!